Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sabe aquele dia em que a gente acorda e fala: Deus, fala comigo hoje. Eu vou entrar nesse YouTube, coloco um vídeo aqui para que eu possa assistir e que o Senhor venha falar ao meu coração? Pois é, chegou esse dia. Hoje o Senhor colocou esse vídeo diretamente para você, para que Ele pudesse falar ao seu coração e que você venha ouvir a voz dele. Você crê? Deus tem uma palavra para você, então se desligue de tudo que você tem que fazer agora e ouça a voz dele. Hoje eu quero ler com você lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondeu Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Essa palavra é maravilhosa. E sempre que eu ouço a respeito dela, eu vejo as pessoas criticando um pouco Marta, né? Que Jesus entrou ali na casa dela, Marta, Maria eram irmãs de Lázaro, e Jesus tinha um apreço por eles. E quando Jesus chegava ali, Marta já saía correndo para limpar a casa, para organizar tudo, talvez para passar ali um perfumador de ambiente, deixar tudo limpinho, fazer uma boa comida. E às vezes as pessoas criticam Marta porque Marta estava ali atarefada e não parou para ouvir Jesus. Mas Marta era caprichosa. Ela estava sempre limpando, arrumando, organizando, preocupada com os afazeres da casa. E talvez eu estou falando isso e você aí, mulher assim como eu, esteja se identificando, né? Às vezes nós ficamos numa correria, cuidando de menino, fazendo comida, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E não dá tempo da gente parar para fazer uma oração, para parar para falar com Deus, para parar para ter um tempo de qualidade, sabe? Aquela oração que você vem postergando, que você precisa falar com Deus, que você precisa pedir, e a gente fica ali segurando. Por quê? Porque nós damos prioridade para os afazeres da casa, para a correria do dia a dia. Marta era uma pessoa que gostava de servir. E ela gostava de ver o seu hóspede bem recebido, enquanto Maria apenas queria ouvir Jesus. Não se preocupava se a casa estava arrumada, se precisava fazer alguma coisa, mas nenhuma das duas estava errada. Deus, ele se agrada com as pessoas que prezam pelo cuidado do seu lar, pelo cuidado da sua vida, dos seus afazeres. Jesus fala que nós devemos ser organizados, limpos, mas e Maria? Maria também não estava errada por ter parado ali e dedicado um tempo de qualidade a Jesus. O que estava errado ali naquela história era sobre Marta dar prioridade às coisas da casa, aos afazeres da casa, enquanto Jesus estava ali dando uma palavra. O erro ali estava no tempo de qualidade que nós damos na correria do dia a dia e nas coisas de Jesus. Quantas vezes nós nem percebemos o quanto nós estamos nos distanciando de Deus. Nós acordamos um dia, oramos um pouquinho, no outro dia nós já deixamos de orar, no outro nós já damos prioridade para as coisas terrenas, e assim nós vamos nos afastando pouco a pouco. E quando nós percebemos, a nossa vida espiritual morreu. E aí nós falamos, nossa, de um dia para o outro eu deixei de ouvir a voz de Deus. De um dia para o outro a minha fé se acabou. De um dia para o outro eu me sinto tão fraca espiritualmente. Não foi de um dia para o outro. Foi na prioridade que você começou a dar para as outras coisas e esqueceu das coisas de Deus. Quantas vezes, né, nós estamos lendo a Bíblia, fazendo uma oração, aí o celular toca ou o celular apita ali uma notificação e nós falamos, deixa eu pegar aqui rapidinho só para ver quem é que está me mandando mensagem. Daquela mensagem você já vai para o Instagram, e daquele Instagram você já vai para o YouTube, e quando você vê, já se passaram horas, o marido já está chegando para almoçar, as crianças já estão chegando da escola, e aí já passou ali o seu tempo de qualidade que você deveria ter tido com Deus, e você já vai correr para os afazeres da casa.
Isso aqui é o que a Bíblia nos ensina. Essa terra, ela é passageira. Nós estamos aqui buscando todos os dias a nossa salvação, mas o tempo de qualidade que temos com Deus, isso não nos será tirado. É a boa parte. É o que Jesus queria ensinar ali para Marta. Claro que nós devemos cuidar da nossa casa, cuidar das nossas vestes, cuidar da nossa comida. Como é bom, né? Às vezes a gente chega na casa da nossa mãe, na casa da nossa avó, e tá tudo limpinho, aquele bolinho esperando a gente na mesa, ou aquela comidinha caseira que só elas sabem fazer, ou aquela casa arrumada que só tem na casa da nossa mãe e da nossa avó, né? Aquele cheirinho de limpeza que a gente usa às vezes o mesmo produto e não é do mesmo jeito. Mas nós também vamos ter que ter um tempo de qualidade com Deus, temos que ter esse tempo de qualidade com Deus, separar um tempo para Ele. E quando a Bíblia fala para nós entregarmos para Deus as nossas primícias, né, o nosso primeiro tempo, o nosso melhor, é porque realmente esse é o tempo em que nós temos de qualidade para entregar para Ele. Porque eu não sei vocês, mas se eu não fazer de manhã, se eu não levantar, levar as crianças para a escola, voltar e separar um tempinho ali para orar, ler a Bíblia, vir aqui fazer o vídeo do canal, depois eu não consigo mais. Porque aí eu tenho trabalho do estúdio, eu tenho trabalho fora de casa, eu tenho comida para fazer, eu tenho casa para limpar, eu tenho roupa para lavar. E quando a gente vê, já tá na hora de dormir, e às vezes a gente ajoelha ali para orar, a gente acaba até dormindo ajoelhado, não é? Então nós temos que oferecer para Deus o nosso tempo de qualidade. Deus se agrada disso. E isso faz com que o nosso espiritual, com que a nossa fé, ela não esmoreça nos dias difíceis. Às vezes nós estamos nos nossos melhores dias, né? Louvando a Deus, tá tudo bem, saúde tá ok, os filhos estão ok, tá tudo beleza, o financeiro tá ok, o profissional tá ok, e a gente louva a Deus, faz aquela oração de agradecimento, mas aí, de um dia para o outro, acontece um rebuliço e acontece algo que nos deixa entristecidos, algo para tirar a nossa fé, algo para esmurecer o nosso emocional. E se nós não estivermos prontos, preparados, oferecendo aquele tempo de qualidade, ouvindo a voz de Deus, o que acontece? O inimigo, ele rouba a nossa fé, ele rouba a nossa salvação, ele rouba a nossa paz. Nós estamos vulneráveis ao inimigo. Então nós precisamos todos os dias separar esse tempo com Deus, porque é tão necessário, né? A gente ouve muito as pessoas falarem que nós precisamos orar, que nós precisamos buscar, que nós precisamos ouvir a voz de Deus, que nós precisamos falar com Deus. Caramba, por que é tão importante fazer isso? Sendo que Deus conhece o meu coração, Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe o que é necessário para minha vida, Deus já sabe o que vai acontecer na minha vida lá na frente, Deus já sabe tudo a minha história, por que eu preciso falar com Ele? Por que eu preciso todos os dias orar? Assim como nós precisamos todos os dias escovar os nossos dentes, tomar banho, eu creio que vocês fazem isso todos os dias, né? Todos os dias nós não precisamos comer, senão o que acontece? Eu fiquei essa semana doente, eu fiquei 3 dias sem comer, gente, que coisa horrível. Você tentar comer e não parar no estômago. Eu fiquei fraca, sabe? Eu fiquei me sentindo assim, era uma sensação tão estranha que parecia realmente que eu ia morrer, sabe? Parece que o corpo queria só ficar deitado. Eu queria me levantar e não conseguia. Eu andava, dava alguns passos e eu já queria sentar porque eu me sentia fraca, era uma sensação estranha. E assim é a nossa vida espiritual com Deus. A oração, ela é um alimento para nossa alma todos os dias. E quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de buscar, quando nós deixamos de ter esse tempo de qualidade com Deus, a nossa alma, ela começa a fraquejar. Ela começa a ficar fraca, ela começa a não querer mais as coisas espirituais. Sabe aquele dia que você não quer mais ir na igreja? Eu ouço muito isso. As pessoas falando que ficaram 1 semana, 2 semanas, 1 mês sem ir na igreja e depois não conseguem mais ir. Ah, tá muito difícil, eu queria tanto voltar. Eu queria tanto voltar para a igreja, eu queria tanto orar, mas eu não consigo mais. Por quê? Porque tá fraca espiritualmente, ficou sem comer, ficou sem se alimentar da palavra de Deus. E assim como, né, na vida terrena, eu precisei ir ali no hospital, tomar medicações, tomar soro, né, tomar aquela dolorida benzetacil, né, que agora é outro nome, mas dolorida do mesmo jeito,
Precisei de tudo isso, tomar ali um isotônico, uma água de coco, e houve todo um processo para eu novamente estar aqui conversando com vocês, com as minhas forças renovadas. Assim é no mundo espiritual. Depois é um processo para a gente voltar a estar novamente sensível às coisas de Deus, para que a nossa alma esteja fortalecida novamente. É um processo tão doloroso. A injeção dói, o soro dói, voltar a se alimentar dói. E assim é com as coisas de Deus. Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de buscar, a nossa alma enfraquece, e depois para voltar novamente é um processo muito doloroso, porque aí você tem que começar a ir na igreja mesmo sem vontade, mesmo a sua carne te puxando para sentar no sofá e assistir uma série, um filme. E aí você precisa começar a orar, mesmo a sua carne querendo que você fique lá na tela do celular assim, ó, o dia inteiro. Você tem que voltar a louvar, mesmo a sua carne querendo que você ouça um sertanejão lá que te deixa para baixo, uma música melancólica, aquela música que te deixa assim chorando, sabe? É um processo e é tão dolorido. Então, o que é mais fácil? Você oferecer o tempo de qualidade a Deus, mesmo às vezes que tem uma comidinha para fazer, tem uma coisa para fazer, mas calma aí, eu posso parar aqui meia horinha, 20 minutos, 10 minutos, porque Jesus está falando comigo, assim como Maria fez. Deixa eu parar aqui um pouquinho, deixa eu renovar as minhas forças, eu estou precisando me alimentar. Eu estou fraca espiritualmente, a minha alma está batida, a minha alma está cansada. Então deixa eu parar aqui 10 minutos, falar com o meu papai, alimentar a minha alma, alimentar o meu espírito, me renovar, né? Tomar ali o meu soro, né, espiritual. O que é mais fácil você fazer? Você oferecer esse tempo de qualidade a Deus, como fez Maria, ou você continuar nos seus afazeres, como fez Marta? Marta, ela amava Jesus, assim como Maria. O diferencial que estava ali, o erro que estava acontecendo ali era a prioridade, né, que Marta estava dando. Mas Marta amava Jesus. Eu tenho certeza que você, assim como eu, ama Jesus. Eu tenho certeza que você, assim como eu, reconhece o poder de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que, assim como eu, você sabe quantas coisas maravilhosas Jesus já fez na sua vida. Só que tem momentos na nossa vida, no nosso caminho, em que nós tomamos decisões erradas, em que nós vamos por caminhos errados, em que nós desanimamos, paramos de orar, paramos de buscar, e aí o inimigo vem e sopra tantas coisinhas, né? São coisinhas que às vezes parecem bobas, mas que nos distanciam de Deus. E aí depois, para voltar, como eu já disse, é um processo. E eu quero que hoje você passe por esse processo, entendendo que por mais doloroso que seja, vai ser para o seu bem. Vai ser para fortificar a sua alma, fortificar o seu espírito. Para um pouquinho, fecha os seus olhos e lembre-se há algum tempo atrás como era a sua vida com Deus. O prazer que você tinha de orar, o prazer que você tinha de buscar, sabe? Quando você acordava nas madrugadas, dobrava o seu joelho e tinha prazer em falar com Deus, as lágrimas se derramavam. Seja o momento que fosse, sabe? Às vezes no seu trabalho, você parava tudo, você ia lá no banheiro e você falava, paizinho, obrigada. Você conversava com ele, sabe? De filho para pai. Batia aquele papo gostoso, contava para ele tudo o que tinha acontecido no seu dia. Era gostoso, não era? Você sentia aquele refrigério na sua alma. Então hoje ele fala para você, lembre-se do tempo que você tinha comigo. Lembre-se de tantas vezes em que você me deu prioridade. Lembre-se de tantas vezes em que eu usei pessoas para falar com você quando você achava que eu estava em silêncio, em que eu não estava te vendo. Quantas vezes eu falei com você, você não se lembra? E por mais que seja difícil voltar, Jesus fala para você, eu estou te esperando. Eu sou o médico dos médicos, pronto para curar as suas feridas, para dar uns pontos, se for preciso, para passar ali um metiolate, para curar tudo que precisa ser curado. Eu estou pronto para te receber de volta. Faça como Maria. Sente-se agora aí onde você estiver. Jéssica, mas eu estou dirigindo. Não tem problema, fique em espírito de oração, se ligue com os céus e fale dentro de você, Senhor, me perdoa.
Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Senhor, eu quero voltar a ter um compromisso contigo. Senhor, eu não sei em que momento eu me perdi. Eu não sei em que momento eu me desviei do teu caminho. E quando eu falo assim, gente, eu não tô falando de pecados, eu não tô falando que você se desviou e foi pro mundo e fez coisas erradas. Não. Às vezes a pessoa tá dentro da igreja, sentada no banco, indo todos os domingos, indo todas as quartas-feiras, quintas, sextas, não sei qual é o dia que tem igreja aí no seu culto. Às vezes as pessoas olham para você e falam, nossa, como aquela pessoa é crente, fiel e vai na igreja. Mas dentro de você, você tá morto espiritualmente. Então eu não sei em que momento você deixou de sentir a presença de Deus. Eu não sei em que momento você deixou de confiar no poder de Deus na sua vida. Eu não sei em que momento você deixou de confiar em si mesmo, achando que as promessas de Deus que Ele fez para você, que Ele errou. Não, Deus errou em fazer essas promessas para mim. Eu não sou digna, eu não sou capaz. Eu não sei em que momento você começou a se sentir assim. Mas o Senhor fala para você, se você estiver pronto, se você realmente quiser, eu estou aqui para te aceitar de volta, que você volte a sentir o primeiro amor, volte a sentir tudo aquilo que eu tenho preparado para você. A gente pode se esquecer das promessas que o Senhor fez para nós, mas Ele não se esquece. Em nenhum momento Ele te esqueceu. E Ele manda te dizer isso hoje. Por mais que você se sinta esquecido, largado, abandonado, humilhado, Ele não te esqueceu, Ele sempre esteve aí. É que você esqueceu, você parou de dar prioridade a Ele, você parou de falar com Ele, mas Ele nunca parou de falar com você. E o Espírito Santo, Ele está a todo momento ao nosso lado. Sabe quando às vezes a gente vai fazer algo errado, vai tomar uma decisão que não é para tomar, e a gente sente aquele arrepio, aquela sensação de que, opa, não é para eu fazer isso? É o Espírito Santo. Por mais que você não esteja ouvindo a voz dele, ele está a todo momento ao seu lado, te guiando, te instruindo, sabe? E Jesus fala para você, eu deixei o meu Consolador junto com você, lado a lado, 24 horas por dia. Ele está com você. Sabe aquelas horas em que você chora, que você nem sabe por quê? É a sua alma pedindo socorro, falando para você, para um pouquinho, sabe? Para um pouquinho de limpar a casa, para um pouquinho de ficar nesse corre-corre, nessa preocupação. Para um pouquinho, se acalma. Eu quero falar com Deus. A sua alma, ela tá pedindo, ela tá chorando, implorando para que você tenha um tempo de intimidade com Deus, para que você volte a sentir o amor dele na sua vida, na sua alma. E hoje ele fala isso para você nítido e claro, aquela resposta que você estava esperando de Deus. Deus fala para você hoje, filho, filha, eu não te esqueci. Eu estou contigo. Não importa quanto tempo faz que você não fala com Deus. Ele fala para você que se agora, neste momento, você erguer a sua voz e falar com Ele, Ele vai te ouvir e Ele vai te responder. Aliás, esse vídeo já é uma resposta da sua oração, da sua petição. Às vezes você nem proferiu, você nem falou com as suas palavras, mas no íntimo do seu coração você acordou hoje e falou, Jesus, eu queria tanto que você falasse comigo. Faz tanto tempo que eu não oro, faz tanto tempo que eu não falo contigo, mas como eu queria ouvir a sua voz. E hoje Ele me trouxe aqui para falar isso para você, que Ele te ouve, que Ele está contigo. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o que o inimigo soprou no seu ouvido, que você não é capaz, que você não é digno. Você sabe que isso é mentira, porque Deus, Ele te escolheu dentre milhares e centenas, de espermatozoides ali. O Senhor, Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, é porque Ele tem uma boa obra para fazer na sua vida, mas depende de você. Ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. E Ele não pede nada difícil, não. Ele apenas nos pede um pouquinho do tempo em que Ele nos dá. Poxa, Ele nos dá horas, dias, anos de oxigênio, de vida. E Ele pede apenas para que você dê a Ele a sua primícia. Alguns minutos por dia para falar com Ele, para ouvir a Ele, para ler um versículo, para fazer uma oração, para cantar um louvor. Não é nada difícil, não é mesmo? Quanto tempo você passa na tela do celular? Quanto tempo você passa assistindo uma série? Tem pessoas que maratonam séries aí a noite inteira, nem dormem, vão pro serviço virado.
assistindo séries e o Senhor fala para você: eu estou te pedindo apenas alguns minutos do seu dia. E é pouco pelo tanto que Ele nos entrega, né? Então hoje, faça essa aliança com Cristo novamente. Se entregue a Ele novamente, se derrame a Ele novamente. Chore se for preciso, sabe? Faça aquela oração que está engasgada aqui há muito tempo, porque Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer te responder, Ele quer te entregar tudo aquilo que Ele tem para você. Mas primeiro você precisa passar por esse processo de fortalecer a sua alma, de ficar forte para receber tudo aquilo que Ele tem para você. Amém? Eu espero que você tenha ficado sensível à voz de Deus durante esse vídeo, para que Ele realmente tenha entrado no seu coração e tenha falado tudo aquilo que Ele queria falar com você. Se você chegou até o final desse vídeo, dê o seu like, é muito importante para que o YouTube continue entregando os meus conteúdos para muitas pessoas, para que o Senhor continue falando com pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, eu prometo agora estar constante por aqui todos os dias e eu espero que você esteja comigo. Que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, a sua família, que Ele traga refrigério para a sua alma, renovo, alegria, que haja transformação na sua vida a partir de hoje. E eu espero que tenham muitos testemunhos para contar aqui nos comentários no próximo vídeo, que vocês consigam entender a voz de Deus e que vocês sigam a Ele de verdade, porque Ele te ama, Ele te quer de volta. Fique com Deus e até a próxima. Deus abençoe.